Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula e hoje finalmente iremos terminar o assunto de misturas gasosas, certo? A aula vai ser um pouquinho mais extensa, eu pretendo ser o mais breve possível, mas a gente vai encerrar o assunto e eu vou também fazer uma pequena revisão com vocês, beleza? E na parte da atividade também vai ter o exercício de revisão, para na próxima semana a gente dar continuidade às nossas aulas e iniciar um novo assunto, ok? Então vamos lá. Dentro de misturas gasosas, além da pressão, do volume, né? Da massa molar aparente, a gente tem a densidade aparente, que nada mais é que a densidade do gás, beleza? Então aí a gente tem um Bolsonaro inteligente pensando. Você já se perguntou por que os balões cheios de gás hélio, com gás hélio, sobem, enquanto os balões que enchemos com ar de nossos pulmões descem? Então aqui a gente tem aqui a imagem, né, do bocado de bexiga com gás hélio. Nada mais é que a densidade, né? A resposta está relacionada com a densidade, porque a densidade do gás hélio é bem menor que a densidade do ar atmosférico. Então, a tendência do gás hélio é o quê? É flutuar, é subir. Enquanto a do ar atmosférico, quando a gente enche uma bexiga normal, ela não vai ficar, tipo, subindo feito do hélio, ela vai ficar normal, né? Embaixo. Bom, então, a densidade, ela é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a densidade, ou melhor, quanto maior a temperatura, certo? Menor será a densidade. Então, por exemplo, se eu aumento a temperatura, eu estou agitando mais ainda as moléculas. Se eu estou agitando, eu estou separando elas, então elas estão se expandindo. No que elas estão expandindo, mais ainda a sua densidade começa a diminuir, beleza? Então, temos aí a nossa aluna virtual que chegou a uma conclusão. Então, isso explica porque um balão de ar frio, densidade maior, não sobe, mas um balão de ar quente, que é uma densidade menor, sobe aos céus levando pessoas e cargas. Então, deixa eu apagar aqui. Vocês já, por algum momento, pararam para pensar por que o congelador de uma geladeira é em cima e não embaixo? Então, aqui a gente tem uma geladeira. Aqui a gente tem um congelador, né? Em cima. Então, essa teoria está também diretamente relacionada com a densidade. Porque se o congelador está na parte de cima, se um ar ele está frio, a tendência dele é descer. Ou seja, sua densidade aumenta. Se sua densidade aumenta, aqui a gente tem um congelador resfriando. Então, a densidade desses gases desse vapor gelado descer. Então, ele vai resfriar toda a geladeira, tudo que está embaixo também, ok? A gente tem aqui a fórmula, densidade aparente, né? A pressão vezes a massa molar aparente, dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Bom, a gente não vai focar nesses cálculos de densidade aparente, a gente precisa focar na teoria, ok? Bom, no ar atmosférico também tem a questão da umidade absoluta e relativa. Então, a umidade atmosférica é, por definição, resumindo, a quantidade de água no ar, em forma de vapor. Ou seja, além dos vários gases que a gente tem na atmosfera, a gente também vai ter uma certa quantidade de água no estado do vapor no ar atmosférico, beleza? Então, aqui a gente tem a definição. Umidade absoluta é a quantidade de vapor de água presente em determinado volume de ar, a dada temperatura, né? Então, geralmente em gramas de água por metro cúbico de ar. E a umidade relativa é o quociente entre a quantidade de vapor de água que está realmente no ar, dividido pela quantidade de água necessária para saturar esse volume de ar. Duda, o que é que tu tá querendo dizer?
Ó, quando a gente chega aqui, a gente tem essa outra definição. O ar atmosférico limpo e seco pode ser considerado uma mistura, né? 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de gás argônio. Então, o ar, ele só consegue reter uma quantidade máxima de vapor de água equivalente a 4% do seu volume. E esses 4% de vapor do ar significam a umidade relativa igual a 100%. Ó, vamos lá para aquele gráficozinho em formato de pizza em matemática. Beleza? Vamos supor que esse círculo aí seja o volume do ar atmosférico. Um determinado volume. Nesse determinado volume, apenas 4%, tá aqui, 4% é de umidade, ou seja, nesse volume, a quantidade máxima de umidade de água que ele consegue suportar é 4%. Então, essa é a sua quantidade máxima, certo? E dentro dessa quantidade máxima, isso é a umidade absoluta. Dentro dessa quantidade máxima, a gente tem a umidade relativa. Então, se eu tenho, por exemplo, 4% aí, eu posso considerar que eu tenho 100% da umidade relativa. Então, vamos lá, se a gente tem outro volume aqui, deixa eu apagar isso aqui. Eita, eu passei sem querer. Ó, se você tem outro volume, certo? A quantidade máxima é 4%, mas vamos supor que nessa quantidade de volume aqui, eu tenho 2% de umidade. Se eu tenho 2% de umidade absoluta, quanto eu vou ter de umidade relativa? 50%. Por que 50%? Porque 2 não é a metade de 4? Então, se eu tenho 100% lá no 4%, tem 100% de umidade relativa, né? Se eu tiver 2%, eu tenho a metade disso aqui, então vai ser 50% de umidade relativa. Bom, acontece do ar atmosférico ter muito mais umidade, então vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Neblina. Isso aqui também, tá? Se tiver além, né, dessa quantidade máxima, essa umidade, o ar vai ser prejudicial à saúde também, porque a gente vai ter muito mais água, certo? Então, a gente vai começar a sentir isso meio sufocado. Em contrapartida, a gente também tem a questão de se o ar atmosférico tiver com pouca umidade, muito pouca umidade, a gente vai sentir uma sensação de o ar seco. O ar vai estar praticamente seco, então a gente vai sentir mais dificuldade também para respirar, né? Evitar sair no sol, enfim. São todo esse processo. Espero que tenham entendido essa parte de umidade absoluta e relativa. É só isso, é a umidade que está presente no ar atmosférico. Bom, para a gente chegar no último tópico de misturas gasosas, a gente tem a questão da difusão e efusão gasosas. Então, a difusão dos gases é a sua passagem espontânea para outro meio gasoso. O cachorro também, ele tá respondendo, tá? Eu não vou gravar de novo, não. A difusão dos gases é uma passagem espontânea para outro meio gasoso. Já a efusão é esta mesma passagem, só que por meio de pequenos orifícios. Então, difusão é o movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalharem uniformemente em meio às partículas de outro gás. Então, vamos lá. Difusão. Se você estiver colocando perfume, ou você estiver em um ambiente que uma pessoa vai usar um perfume, você vai sentir o cheiro do perfume. Então, isso é um fenômeno de difusão, porque aquele gás que está ali, ele está se espalhando, né, junto com o gás atmosférico. A efusão é um tópico da difusão, né? É uma especialidade da difusão. Só que a efusão refere-se ao movimento espontâneo de escape dessas partículas de um gás contido num recipiente por um pequeno orifício
para um ambiente de menor pressão. Vamos lá, aqui o exemplo. Difusão e efusão gasosas. Aqui a gente tem a difusão gasosa. O gás inicialmente contido em uma bexiga dentro da garrafa se espalha por todo o volume da garrafa quando a bexiga é furada. Então aqui ele não sai, ó, né? Ele se espalha normalmente. Na efusão, o gás dentro da garrafa escapa por um pequeno orifício no gargalo. Ou seja, ele também vai sair de um lugar que está a pressão maior, então, relativamente à pressão atmosférica. Então, aí nesse caso a pressão atmosférica é menor, ok? Ó, nesse caso aqui, a gente tem a difusão, certo? Fenômeno de difusão. Aqui, quando uma bexiga com o tempo murcha, né? É um exemplo de efusão. Lá na borracha dessa bexiga vai ter pequenos orifícios, certo? Que esse gás que está dentro da bexiga, com o passar do tempo, vai começar a sair por um orifício. Então, a tendência dessa bexiga é murchar. Então, isso é um fenômeno de efusão gasosa. Beleza? Bom, então aí a gente tem a questão da velocidade, como acontece a velocidade, né, da difusão e da efusão gasosas. Dois fatores que influenciam a difusão e a efusão é a temperatura e a massa molar. Então, vamos lá. Se eu tenho um aumento da temperatura, certo? Eu estou agitando as moléculas, eu estou fazendo com que elas se espalhem bem mais, então eu estou aumentando a minha velocidade. Ok? Se eu estou aumentando a temperatura, eu aumento a velocidade. Com questão da massa molar, certo? Quando eu diminuo a massa molar, eu estou aumentando a sua velocidade. Então, nesse caso, ela vai ser inversamente proporcional. Então, por exemplo, se você está numa pista de corrida, uma pessoa bem gordinha e uma pessoa bem magrinha, a tendência é o quê? A pessoa magra ser mais rápida. Beleza? Então, foi um exemplo não muito legal, mas é esse, certo? A massa molar, quanto menor a massa molar, maior será a velocidade, mais rápido será essa difusão e efusão gasosa, ok? Bom, para revisar o assunto anterior, a gente tem a pressão parcial, o volume parcial, o número de mol total, a fração molar, certo? Então, vamos lá. Resumindo, a gente tem a fórmula de Clapeyron, PV igual a nRT, certo? Pressão parcial significa o quê? É a pressão que um gás exerceria sozinho, né? Quer dizer, a pressão parcial é a pressão que o gás exerce na mistura, mas é igual a como se ele estivesse sozinho. Então, por exemplo, vamos lá para um exemplo. Gás de nitrogênio. Vamos supor que a pressão que ele estivesse exercendo em um determinado volume, a uma determinada temperatura, fosse, sei lá, 5 atm. Se ele estivesse numa mistura, aqui, N2. Se ele tivesse numa mistura, tipo aqui, aí tivesse N2, oxigênio, argônio, pronto. O N2 está aqui na mistura. Ele continuaria a exercer 5 atm. Mesma situação é para o volume, certo? Se um gás tem um determinado volume sozinho, numa mistura ele exerce esse mesmo volume. O seu volume repete. Não esquecemos como calcular o número de mol. O número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Vamos lá, o que mais? Fração molar, certo? Fração molar de um gás.
A mais a fração molar de 1B vai ser sempre igual a 1, ok? Número de mol total é a soma dos números de mol, igual à pressão total, igual ao volume total, ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo de difusão e efusão do gás. Ó, os gases do estômago, responsáveis pelo arroto, apresentam composição semelhante à do ar que respiramos: nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono. Nos gases intestinais, produzidos no intestino grosso pela decomposição dos alimentos, encontra-se também o gás metano. Considerando cada gás individualmente, qual seria a ordem esperada de liberação destes para o ambiente em termos de suas velocidades médias de difusão no ar? Então, quais são os fatores que influem na velocidade do gás? A sua temperatura e sua massa molar, ok? Aqui, resumindo, a gente vai fazer o quê? A massa molar do nitrogênio é 14, a massa molar do carbono é 12, do oxigênio é 16, do hidrogênio é 1. Então, aqui a gente vai calcular a massa molar deles e ver a ordem. Qual é a tendência do ar, o ar que vai sair primeiro? O ar mais leve, que vai ter sua massa molar menor, ok? Então, aqui, vamos lá, N2. 2 vezes 14, 28. CO2, 16, 32. 32 mais 12, 44. CH4, metano, 16, que é 12 do carbono, mais 4 do hidrogênio. Gás hidrogênio, 2. Vamos lá, o que é que tem? N2, ok? O2. O2 a gente não colocou. Aqui. Não. O2. 16, 32. Ok. A gente tem aqui oxigênio. Pronto, tudo ok. Então, agora a gente só vai procurar e colocar em ordem. Obviamente, eu vou mudar de cor aqui. A gente já vê de cara qual é o menor número aqui. O H2, certo? É o menor número. Então, qual vai ser o gás que vai sair primeiro? Do H2, beleza? Então, a gente já vai por eliminação. A gente já corta o A, já corta a letra D e já corta a letra E. A gente fica em dúvida nessa daqui. Depois do número 2, qual é o menor número? 16. Vamos lá em ordem. H2, CH4. Próximo número, que tá pertinho aí do 16, 28. N2. Depois 32, oxigênio. E depois o CO2. A ordem das suas massas. Qual vai ser? Letra B. H2, não, a letra C. H2, CH4, N2, O2 e CO2. Aqui, letra C. Deixa eu mudar de cor aqui. Letra C. Beleza? Próxima. Também uma questão do vestibular. Um balão de borracha desses usados em aniversários, cheio de ar, murcha após algum tempo. O fenômeno pode se explicar pela lei de Avogadro. Eu não lembro de ter falado de lei de Avogadro aqui nesse assunto. Efusão do gás contido no balão para o meio externo. Pode ser. Vamos botar um Vzinho aqui para a gente ver o resto. Lei de Graham, que diz ser a velocidade de difusão diretamente proporcional à massa molar do gás. Não, a velocidade
da difusão é inversamente proporcional à massa do gás, certo? Porque, tipo, quanto menor a massa, maior a velocidade. A alta densidade do gás usado para encher o balão não tem nada a ver com a bexiga ficando murcha. Pressão interna do gás que enruga o balão, não mesmo. Geralmente a pressão que está dentro é maior, certo? Então vai ser a letra B. Bom, babies, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volte o vídeo. E se ainda não entendeu, só falar comigo que a gente desenrola, ok? Eu tô gravando essa videoaula acho que pela 4ª vez ou 5ª. Então eu já tô nas últimas aqui, desculpem o barulho, certo? Então até a próxima aula, se Deus quiser. E tem exercício de revisão para a gente abalar. E próxima semana vamos começar com o assunto de soluções. Beijos e até a próxima. Pronto, sempre tem esse final aqui porque quebra todo o clima para poder desligar.